A paz de Deus a todos. Glória a Deus. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer, irmãos, a Deus, contar uma parte da minha vida, um processo que o Senhor permitiu de eu estar passando, uma parte da minha vida que tem me ensinado muito hoje a servir ao Senhor. Eu agradeço a Deus, irmão, porque eu era casada com um servo de Deus, casei com 17 anos, irmãos. Ali o Senhor deu sua palavra, o Senhor preparou tudo no nosso casamento, foi os irmãos todos, foi muito lindo, irmão. Mas com o passar dos tempos, irmão, o Senhor mandava a sua palavra e falava que o casamento que o Senhor prepara na nossa vida é como uma joia. E o Senhor deu o exemplo de falar que como uma joia, um relógio de ouro, uma joia que a gente ganha de presente. Aquela pessoa observa se a gente está cuidando, limpando, todo dia limpando, não deixar aquele relógio se arranhar, aquela joia se arranhar. E assim o Senhor falou dessa maneira, e o Senhor falou que quando a gente ganha uma joia de alguém, a gente cuida para não arranhar. Porque se aquela pessoa que deu o presente para nós vê que está arranhado, que não está usando, está deixando de lado, aquela pessoa fica entristecido, porque ele deu de presente para nos alegrar. E assim o Senhor falou do casamento, aquilo que eu preparei para tu, aquilo que o Senhor te deu, cuida. O Senhor falava para mim, para o meu esposo, cuida, zela, não deixa arranhar, aquilo que o Senhor deu é como uma joia, tem que cuidar, limpar todos os dias. Eu agradeço a Deus que assim eu percebi que estava acontecendo algo dentro da minha casa. E assim fomos buscar a palavra, fomos ouvir a palavra, e o Senhor mandou, isso faz quase 6 anos, irmão, faz 5 anos e meio. O Senhor mandou na sua palavra e falou assim, hoje alguém aqui, o Senhor te fala, irmã, que os teus pés vai voltar 2 passos atrás. Teus pés vão voltar lá fora, lá no mundo. Só que nunca se esqueça, esse processo que tu vai passar, eu vou te ensinar, eu vou te purificar. Algo vai acontecer na tua vida que tu não vai suportar e os teus pés vão voltar 2 passos atrás. Teus pés vão voltar lá no mundo. Mas aonde tu quer que tu esteja, eu vou estar te guardando. No tempo certo, tu vai chorar. Tu vai chorar, mas no tempo certo, tenha certeza, eu vou te resgatar, eu vou te botar aqui dentro novamente. Eu agradeço a Deus, irmão, porque assim, aquela palavra entrou no meu coração e no meio da palavra eu falei com o Senhor no meu coração. Eu falei, Deus, Senhor, por que comigo essa palavra? Por que eu estou sentindo que é comigo, Senhor? Se eu gosto tanto de te servir, eu gosto de te louvar com alegria, Senhor. Eu gosto de trazer as crianças para o culto de jovem. E ali, no mesmo instante, o Senhor me respondeu. O Senhor falou, nesse momento tu está falando no teu coração. Por que, Senhor? Se eu gosto tanto de te louvar, eu gosto de te servir, eu gosto de estar aqui dentro. Eu gosto de trazer as criancinhas para o culto de jovens, Senhor. Por que comigo? Mas algo vai acontecer na tua vida, tu vai passar por um processo. Mas o Senhor vai estar contigo. E os teus pés vão voltar lá atrás. Mas não se esqueça, filha, eu vou estar contigo. Aonde quer que tu entre, eu vou estar contigo. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus que chegou em casa. Eu chorei, irmão, chorei muito. Pois eu não queria que fosse comigo, irmão. Eu tive medo. E eu falei, Senhor, não deixa eu sair da tua presença, Senhor. O que é que vai acontecer na minha vida? Agradeço a Deus que na época, o meu esposo, o servo de Deus, falou, nossa, por que tu tá chorando? Não foi contigo não essa palavra. Tu gosta de servir a Deus, leva as crianças, tu louva a Deus o dia todo. Falei, mas tu não ouviu o que o Senhor falou? E o Senhor não mente. Se o Senhor falou que eu vou voltar com meus 2 pés atrás, eu não sei por quê, mas vai acontecer porque o Senhor falou. Eu agradeço a Deus que os dias foi passando e o Senhor falou na sua palavra, irmão, que Deus preparou a porta de emprego, Deus preparou uma boa condição
mas o adversário levou um manjar, irmãos, e aquela pessoa estava querendo aceitar esse manjar. E se aceitasse esse manjar, o adversário já ia fazer ninho na cabeça, irmão. Ia estragar aquilo assim, que Deus preparou. Eu agradeço a Deus, irmão, que chegou em casa, eu conversei com o servo de Deus, eu falei, tem alguma coisa para me falar? E ele negava tudo, irmãos, porque eu senti que aquilo foi dentro da minha casa. E cada vez mais eu sentia o servo de Deus afastado, começou a colocar a música do mundo dentro do carro. Ali eu comecei a ver, irmão, que alguma coisa estava esfriando, algo estava acontecendo. Mas vou tentar resumir, irmãos, mas tentando explicar para o irmão entender que a misericórdia, hoje eu entendo, a misericórdia está na mão do Senhor, porque nós não podemos julgar ninguém. A misericórdia está na mão do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que certo dia eu fui chamada para trabalhar e a gente tinha uma boa condição e ele falou, por que tu vai aceitar esse emprego se aí ganha tão pouquinho? Falei, mas eu senti no meu coração de aceitar. Ali eu aceitei aquele emprego, irmãos, e ali, com uma semana que eu estava trabalhando nesse emprego, eu recebia por semana. Com uma semana, irmãos, cheguei na minha casa, o servo de Deus falou, de manhã eu vou embora. Eu falei, como assim vai embora? E aquilo me deixou aflita, irmãos. Ele falou, de manhã eu vou embora. Eu não quero mais, eu não aguento mais. No tempo eu não entendia, irmãos. Mas hoje eu entendo que ali deixou o adversário rodear, irmãos. E ali eu fiquei muito aflita, mas eu não dei tanta bola porque não tinha acontecido nada, não tinha brigado. Então, de manhã eu levantei para trabalhar, vi ele chorando. Eu falei, por que que tu tá chorando? Ele falou, porque eu vou embora. E eu falei, mas se tu vai embora, por que que tu tá chorando? Porque eu não quero que tu vá embora. Tu é o meu esposo, a gente serve a Deus. Fica em casa, vamos servir ao Senhor. Vamos ouvir a palavra, o que que tá acontecendo? E ele chorava que nem criança, irmão, ele chorava. Falava, eu vou embora, eu não aguento mais. Irmãos, eu fiquei tão aflita, porque eu não tinha feito nada para ele. Fiquei tão aflita que eu fui trabalhar. Quando fui trabalhar, aquela aflição entrou dentro de mim, eu falei, liguei e falei, está em casa? E o servo de Deus respondeu, eu tô em casa. Eu tô na minha casa. Irmãos, aquilo ali entrou dentro do meu coração como uma bala. Eu me senti tão humilhada, irmãos, que eu falo, toda vez que eu vinha do serviço, quando eu cheguei em casa, não tinha mais nada do servo de Deus. Não tinha mais nada, irmão. Eu apaguei, de tanto chorar. Eu agradeço a Deus que eu falava, Senhor, o que é isso na minha vida? E eu fui ouvir a palavra e o Senhor falou, é um vento na tua vida. Vai passar por um processo, mas no tempo certo essa ventania vai passar. E eu vou fazer um renovo na tua vida, eu vou te dar tudo novo. Porque aquilo que tu não consegue ver, eu vejo. Eu agradeço a Deus, irmão, porque o que o Senhor fala é verdade. Eu agradeço a Deus, irmão, porque depois de quase um mês, umas 3 semanas, irmão, trabalhando no meu serviço, começou a me mandar mensagem uma moça, irmãos. E eu fui olhar aquele perfil, fui olhar aquelas mensagens, e ela dizia por que eu estava mandando mensagem para ele, porque eu ligava para ele, que ele era o namorado dela. Aquilo me abateu muito. Depois desse dia eu não consegui me congregar, irmãos, porque eu me senti muito abatida. Não conseguia mais congregar, porque ali eu entendi o porquê que ele saiu de casa. E o Senhor falou que aquilo que eu não via, o Senhor enxergava. Eu agradeço a Deus e eu fiquei 6 anos, irmãos, com ele. E eu não conseguia engravidar. Antes de casar, eu fiquei 4 anos, e casada, eu fiquei 2 anos. E o Senhor não permitiu de eu engravidar, porque o Senhor já sabia. Eu agradeço a Deus por quanto, irmão, que se passou os dias, irmão, eu comecei a usar short, comecei a usar as roupas do mundo, irmãos. E o meu irmão, que é do mundo, falava, por que tu tá usando essas roupas esquisitas? Porque ele só me via de saia, indo pra igreja, ele se alegrava, irmãos. E eu agradeço a Deus que ali não tinha resposta para dar para ele, irmãos. Ali eu estava rebelde.
Eu estava vendo que eu estava me afastando da casa do Senhor. E eu chorava na minha casa, irmão. Eu ainda orava em casa e falava: Senhor, por que que eu tô usando essas roupas? Senhor, por que que eu tô desse jeito? Senhor, olha para mim. Por que que eu tô te desagradando desse jeito? Eu não consigo entender, Senhor, o que está acontecendo na minha vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque o tempo foi se passando, se passando. E o Senhor dizia para mim que ia chegar o tempo dele me resgatar. Ia chegar esse momento. E o tempo foi passando, eu conheci um rapaz que hoje é o pai dos meus filhos, meu esposo. Hoje a gente estamos casados, graças a Deus. Senhor, conheci, irmãos, esse rapaz, irmãos, e engravidei dele com 3 meses, irmão. Eu engravidei. E eu agradeço a Deus que o tempo foi passando, eu passei muita prova, coisas que eu não imaginava uma pessoa passar dentro de um casamento, irmãos. Não imaginava coisas que doía muito. Passei muita prova, irmãos, com essa pessoa. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que ali a gente paga um preço por sair da presença do Senhor. E o preço dói porque a minha prova era muito espiritual, irmão. Eu sentia agonia, eu gritava. Eu me torcia no meu quarto, no cantinho do quarto, eu me torcia. E eu falava: Senhor, me socorre. O espírito da morte está me rondando, Senhor. Porque eu não aguento mais, Senhor, me socorre. Quando eu sentia um desespero grande na minha alma, quando eu não sentia mais vontade de nada, eu me lembrava do Senhor falando: haja o que houver, no tempo certo eu vou te resgatar. E aquilo era o que me sustentava, irmão, de pé. Porque eu não achava mais digna nem de eu viver. Eu falava: Deus, se eu errei contra ti, Senhor, se eu não estou na tua presença, me leva, Deus. Mas, irmãos, as coisas não é do jeito que nós quer, é do jeito que o Senhor quer. Eu agradeço a Deus que o Senhor tinha que fazer obra na minha vida. O Senhor viu a minha sinceridade, irmãos. O Senhor viu a nossa sinceridade. Eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto tempo passou. Eu engravidei da minha filha, mais nova da minha bebê, a Ana. Sempre falei que queria ter uma menina. E eu sempre pedia para o Senhor quando eu não podia engravidar. E o Senhor falava que ia me dar no tempo certo. Agradeço a Deus quando eu engravidei da minha filha, irmãos. Eu, muito triste, não comentei com meu esposo, não comentei com ninguém, irmãos. Eu fiquei muito abalada porque não estava num momento bom meu casamento, irmãos. A gente não se entendia de jeito nenhum. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali eu fui ouvir a palavra, não estava mais congregando, mas aquele dia botei um vestido e fui, irmão. Não tinha barriga, não tinha nada, ninguém sabia que eu estava grávida. Sentei no último banco e eu só chorava, irmãos. Eu agradeço a Deus que quando eu ajoelhei, eu falei na minha oração: Senhor, por que tu tá me dando esse bebê? Quanto tempo eu orei para tu, pedindo um bebê, Senhor, para me cuidar, para me trazer para o culto de jovem. Mas assim não era a vontade do Senhor, porque o Senhor enxergava aquilo que eu não estava vendo na minha ausência. Por que que tu me deu esse bebê agora nesse momento da minha vida? Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor me respondeu na palavra e o Senhor falou assim: hoje tu falou assim: Senhor, quanto tempo que eu te pedi, Senhor? Quanto tempo? Por que que tu me deste agora nesse momento da minha vida? E o Senhor tá te dizendo, filha, o Senhor tá te dizendo: eu sei o tempo certo para tudo. Esse é o momento de eu estar nas tuas mãos. Toma aí a tua Ana. Glória a Deus. Eu abençoo o fruto do teu ventre. O Senhor falou assim na palavra, aquilo me acalmou. Eu falei: se o Senhor falou que abençoou o fruto do meu ventre, esse é o momento dele dar a minha Ana. Eu vou suportar tudo. Eu agradeço a Deus que fui para casa, irmãos. Passou os tempos, irmãos. E teve um tempo, irmãos, que eu senti necessidade de voltar a congregar, mas eu não tinha força. Eu agradeço a Deus que o meu esposo, o pai dos meus filhos, saiu de casa. E nesse dia eu peguei os meus filhos, meus 2 filhos, eu fui para casa da minha família. Eu falei: eu vou deixar eles aqui, eu vou sair, não quero saber de mais ninguém.
Eu tava com muita prova, irmão, espiritual. Agradeço a Deus que ali fiquei em silêncio na casa da minha tia, no meu cantinho sozinha. E eu senti o Senhor falar dentro do meu coração muito grande, irmão. O Senhor falou assim: pega os teus filhos e vai para tua casa. Glória a Deus, aleluia. Aquele momento eu peguei meus filhos, irmão. Esperei anoitecer, peguei os meus filhos, fui para casa. Minha prima falou: mas tu não ia dormir aqui, tu não ia sair? Falei: não, eu vou para minha casa. Tô agoniada. Tô sentindo uma agonia, eu vou para casa. Graças a Deus que eu fui para casa, irmãos. Ali, irmãos, estava o Senhor começando a obra na minha vida novamente. Eu agradeço a Deus que quando foi no segundo dia, o meu esposo voltou para casa. Expliquei para ele que eu estava congregando e que a vida que eu ia levar não ia ser mais do jeito que eu estava levando, saindo para os lugares, irmãos, que eu ia servir ao Senhor. E eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto ali começou a congregar também. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando comecei a congregar, o meu filho, irmão, de 3 anos, uma prova muito espiritual eu tive com meu filho, irmãos. Porque quando eu colocava o véu na cabeça, esse menino tirava o véu da minha cabeça, gritava, puxava o véu, irmãos, queria rasgar. Eu agradeço a Deus que eu pegava o inário para louvar a Deus em casa. E esse menino queria rasgar o inário, ele gritava, irmãos, não canta, não canta. Pedia para mim não cantar os hinos. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto meu esposo falava, ele não tinha entendimento algum, irmãos, e falava, não canta, tu não tá vendo que o menino tá se machucando, tá se batendo no chão. E eu falava assim, mas eu vou cantar, eu preciso louvar a Deus, Deus vai libertar. Eu agradeço a Deus que ele achava estranho, irmãos, mas eu sabia que aquilo ali era espiritual. Eu agradeço ao bondoso Deus, irmãos, quanto o dia foi se passando, e eu sentia o meu filho muito distante de mim, esse distante das crianças, ele ficava muito isolado. Mas isso só ocorria quando eu estava sozinha com ele dentro de casa. Quando o pai dele chegava, ele ficava normal. Então tinha muito acontecendo em casa, irmão, porque tudo que eu passava pro pai dele, parecia que eu estava inventando tudo. Eu agradeço a Deus que quando meu esposo batia o portão para ir trabalhar, eu começava a chorar, porque ali eu ia ficar sozinha com esse menino. E esse menino gritava, chorava o dia todo, irmãos. Tristeza, irmão. Via o meu filho em tristeza. Ficava embaixo da cama, irmãos. Embaixo da mesa, irmãos. O meu filho às vezes não dormia. Ficava na ponta da cama me olhando feio de madrugada, irmãos. E só que eu tinha que abraçar ele, irmãos. Ele só tem 3 anos, ele é o meu filho. E ali eu falava, Senhor, a prova espiritual, eu sei te clamar, eu sei te buscar, Senhor. E tu me ouve. Mas o meu filho não, Senhor. Ajuda ele, Deus. Senhor, eu sei que eu errei tanto. Mas ajuda o meu filho, teu anjo, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus que eu fui congregar com ele. E toda vez que eu ia congregar, eu pensava 2 vezes, mas eu ia. Porque ele ia gritando daqui até a igreja. Eu ia com a menininha no colo, dando mão dada para ele. Ele gritava daqui até lá, irmão, chorava. Chegava no culto na hora da palavra, irmão, às vezes eu ia contente, mas chegava na hora da palavra. Esse menino me batia, ele cuspia em mim. Ele se pendurava no púlpito, ele gritava, ele cuspia nas crianças. E gritava, irmãos. E eu perdi a comunhão totalmente, eu perdi a minha paz, irmãos. Agradeço a Deus que teve um dia que ele fez tudo isso, irmãos. E eu ia bater nele, irmãos. Eu ia levar ele pro quintal, eu ia bater nele. Deus me perdoe, irmãos. Mas fiquei com uma ira e eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor falava no meu coração, não repreende ele. Isso é espiritual. Eu agradeço a Deus que eu falei, Senhor, eu vou embora, eu não vou vir mais, sim, porque eu venho alegre, eu saio atribulada, porque Ele não deixa eu ouvir a palavra, Ele me bate. Senhor, o que que eu faço? Eu não vou vir mais, eu vou embora. Agradeço a Deus que Deus não falou comigo na palavra. Agradeço a Deus que no último hino, depois que acabou o último hino, antes de levantar do banco, a irmã muito virtuosa a Deus, irmãos, muita comunhão com o Senhor, ela me chamou e falou assim, irmã,
Fique em paz. Enquanto tocava o hino, o Senhor me mostrou que a irmã ia levantar e ir embora e não ia vir mais. Mas a irmã fique em paz, porque o adversário não quer que a irmã venha. E se a irmã não vir mais, se a irmã voltar atrás novamente, o adversário vai te matar. Ele vai te matar, irmã. Então, irmã, traz o teu filho, mesmo que ele chore, irmã, suporta. Deus vai preparar uma visita para o filho da irmã, para a irmã. O Senhor me mostrou. Vem congregar todos os dias, traz ele, irmã. Não deixa de trazer o teu filho. Agradeço a Deus que ali eu saudei ela, fui para minha casa. Passou os dias, irmãos. Teve uma tarde, irmãos, que eu tava com meus dois filhos em casa. Ele gritava muito, irmão. Me dava agonia. Ele gritava de um lado, eu gritava do outro, irmãos. Sem paz nenhuma, irmãos. Eu já não aguentava mais. E aquela visita não chegava, irmãos. E, e a gente tem que orar a Deus para Deus preparar a visita, para Deus dar ordem para os seus anjos. Assim o Senhor me ensinou. E eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto nessa tarde eu gritava de um lado, meu filho do outro, e eu subi a escada, irmão, da minha casa para ir pro quarto orar. Enquanto eu subia as escadas, esse dia eu falei com toda a dor que eu tinha na minha alma, irmãos. Eu falei assim: Senhor Jesus, antes de eu subir essa escada, Senhor, antes de eu chegar na porta do meu quarto, eu tenho certeza que tu vai enviar os anjos na minha casa, tu vai enviar o meu socorro, Senhor, porque tu é o rei da paz e eu não aguento mais. Envia o socorro para mim, Deus. Agradeço a Deus que eu subi nas escadas, mas quando eu coloquei o pé no último degrau para abrir a porta do meu quarto, os anjos da porta, a irmã chamou, irmã Juliana, aleluia. Eu agradeço a Deus que ali eu olhei pro alto e falei: Deus, tu trouxe o meu socorro, aleluia. Eu agradeço a Deus que eu não comentava com ninguém dessa parte do meu filho, irmão, eu tinha vergonha. Eu agradeço a Deus, irmãos, enquanto ali eu descia, Deus preparou a visita. Meu filho empurrava a serva de Deus, meus filhos falavam: sai, sai, vai embora. Se jogava no chão, gritava, irmão, no meio da visita. E ali eu ficava com vergonha, irmãos, e ficava com medo também, irmãos. E ali o Senhor mostrou para a serva de Deus que tinha um homem orando. Só que Deus falava para a serva de Deus que não era da parte do Senhor. Que ali o adversário, irmão, estava tentando nos enganar. Eu agradeço a Deus. Quanto ali houve a visita, nós oramos em pé, irmãos. O Senhor falou para nós orarmos em pé dentro da minha casa. Nós oramos e fizemos a parte que o Senhor pediu, irmão. Cantamos hino. E o Senhor falou na boca de serva de Deus, irmão, que algum brinquedo que ele ganhou, irmão, uma coisa que ele tinha ganhado, um brinquedo, que era para jogar fora, irmão, os brinquedos que ele ganhou, irmãos. Porque veio com coisas más da rua, irmãos. Eu agradeço a Deus. Quando aquela serva de Deus foi embora, Deus não me deixou ficar assustada. Abracei o meu filho, joguei os brinquedos que ele. E eu percebi que os brinquedos que ele tinha ganhado, irmãos, era, era de uma casa, irmãos, que tinha muita tribulação nessa casa. Tinha espírito da bebida, espírito de trevas, irmãos. Joguei aqueles brinquedos fora. E eu, por honra e glória do Senhor, aquele dia, o meu filho, na hora de dormir, falou: Mamãe, quero dormir abraçada com você. Faz tempo que eu não dormi abraçada com meu filho, que ele não deixava. Eu agradeço a Deus que ele dormiu abraçado comigo a madrugada toda, irmãos. Meu filho não ficou mais assustado. Eu agradeço a Deus que aquele dia, irmão, de certeza que o Senhor trouxe socorro do céu para mim e para o meu filho. Porque quando toca no nosso filho, dói demais, irmãos. Mas o Senhor é tão misericordioso. Eu agradeço a Deus por honra e glória do Senhor. Eu falava: Senhor, deixa eu entrar dentro da tua casa. Deixa eu cantar o teu hino, Senhor, pelo amor do teu nome, Deus. Não deixa eu aqui mais, eu não quero mais servir esse mundo, Deus. Senhor, eu agradeço a Deus que o Senhor preparou meu casamento com o pai dos meus filhos. Agradeço a Deus, irmãos, por quanto no dia que o Senhor preparou o casamento, eu ficava ansiosa para esse dia, irmão, não pelo fato do casamento, mas porque eu sei que o dia do casamento ia encerrar o pecado na minha vida, irmãos. Eu agradeço a Deus que ali eu ia conseguir orar em paz.
eu ia conseguir louvar a Deus em paz, irmão, porque toda vez que eu orava, o adversário dizia que eu não podia orar, irmãos, que eu não podia louvar a Deus, aleluia, que eu não podia estar dentro da igreja. Glória a Deus, mas a misericórdia está na mão do Senhor, irmãos. O Senhor me permitiu passar tudo isso para entender, irmãos, que a misericórdia está na mão do Senhor. Não devemos apontar ninguém. Só o Senhor sabe o que aquela pessoa passou, irmãos. Só o Senhor sabe a dor de cada um. Agradeço a Deus, irmão. Agradeço aos irmãos que me receberam na casa do Senhor com alegria, irmãos. Eu agradeço ao Senhor por quanto a minha mãe dizia, irmãos, que nunca ia servir a Deus, que ela gostava muito das coisas do mundo. Mas aí eu fui congregar, irmãos, e foi palavra de bênçãos. Quando nós não está enquadrada na palavra, como é que a gente vai ser uma palavra de bênção sem estar enquadrada na palavra, irmão? É importante a gente estar enquadrado na palavra, fazer tudo o que o Senhor pede para nós. E ali, irmãos, eu vim de cabeça baixa do culto. Falei, Deus, uma palavra tão maravilhosa, mas eu tô me sentindo tão errante na tua presença, Deus. Mas, Senhor, será que tu ainda tem obra para fazer na minha vida? Tu me amas, Senhor, ainda? Eu agradeço a Deus e pedi perdão para o Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa por dizer isso. Só de tu me deixar eu entrar dentro da tua casa, que tu me ama, Senhor. Eu agradeço a Deus porque eu cheguei na minha casa, não comentei nada, fiquei de cabeça baixa. Assim que eu cheguei na minha casa, meu telefone tocou, irmãos. Quando eu estava pensando que o Senhor ainda podia fazer a obra, o Senhor já estava fazendo a obra na minha vida. Eu agradeço a Deus que a minha mãe me ligou. Falei, oi, mãe. E ali eu não queria nem conversar, irmão, só atendi, irmão. Aí ela falou, filha, mãe tem uma coisa para falar, filha. Hoje eu fui para a igreja, fui para tua igreja, filha, que tu vai, que a família toda vai. Fui para a igreja, quando eu entrei lá, assim que eu botei o pé dentro da igreja, a lágrima começou a rolar no meu rosto. Não sei o que é isso, filha. Mas a mãe vai, amanhã tem culto, a mãe quer ir, a mãe quer ir servir a Deus, filha. A mãe agora quer servir a Deus. Eu não quero sair mais da casa de Deus. Eu agradeço a Deus por enquanto eu só chorava, irmãos. Por isso que não podemos julgar, porque por muito tempo eu sei se eu brigava com a minha mãe, irmãos. Mas o Senhor quem faz a obra é o Senhor. Do nada o Senhor levou ela, irmãos, e hoje está mais crente do que eu. Eu agradeço a Deus, irmãos, por enquanto eu chorava no telefone, ela falava, irmãos, o Senhor falou aos estreito de mim. Eu amo, eu não te amo. Aleluia, o Senhor falou, eu faço, eu não faço obra na tua vida. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto esses dias o Senhor provou para mim, o Senhor mostrou para mim que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida, muito mais do que nós pensamos. A obra que eu estava pensando que o Senhor podia fazer era tão pequenininha para essa que o Senhor fez. O Senhor fez uma obra grande no coração da minha mãe. O Senhor trabalhou no coração da minha mãe, irmão. Quem é que pode trabalhar no coração? Só o Senhor. Eu agradeço a Deus que o dia passou, mano. A gente foi ali participar de uma unção na casa de um parente meu, mano, com o irmão da minha localidade, irmãos. Eu sou aqui de Guarujá, da cidade de Guarujá, Vicente Carvalho. Eu agradeço a Deus por participar ali da unção da minha tia. E minha mãe não ia, minha mãe ia ficar com as minhas crianças. Eu falei, não, mãe, leva as crianças, vamos lá. Nós foi, irmãos. Chegou lá na hora da oração, irmãos. Aquela que dizia que nunca ia servir ao Senhor. Estava congregando, irmãos. Deus preparou o batismo. Nesse dia da unção, na oração, na oração, irmãos, o Senhor selou a minha mãe com a promessa do Espírito Santo. O Senhor orou a minha mãe com linguagens. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, foi muito bonito. Agradeço a Deus, irmãos, que hoje minha mãe fala de Deus. Minha mãe vem para minha casa, minha mãe só fala de Deus, louva a Deus. E é muita alegria ver o que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida de toda a minha família. Meu filho cantando cordeirinho, recitando, irmão, começando a recitar. Meu esposo congregando também está congregando. O Senhor vai fazer obra, irmãos. Mas a obra que o Senhor fez, irmão, que deu de eu contar, foi que o Senhor me resgatou. O Senhor disse, prometeu para mim que ia me resgatar, irmãos.
O Senhor me resgatou, me ensinou, tem me ensinado a cada dia, irmãos, a servir ao Senhor. Irmãos, eu agradeço a Deus pelos filhos que Deus me deu, pela porção que o Senhor tem me dado, o Senhor ter chamado a minha mãe nesta graça e muito ter abençoado a minha casa, irmãos. Eu agradeço a Deus, perdoa, Senhor, irmãos, por o testemunho ser grande, mas o Senhor dá de contar essa parte, irmãos, porque nós temos que entender que a misericórdia só vem do céu. O nosso único amigo é o Senhor. Por um bom tempo, irmãos, que eu estava no mundo, irmãos, eu falava, Senhor, não vem ninguém me visitar, teus filhos não vêm fazer uma visita, irmãos, falar da palavra para mim. E ali, irmãos, era o adversário querendo trabalhar na minha mente, querendo dizer que na casa do Senhor não tem amor pelos outros, mas tem, irmãos, tem amor. Mas os anjos do céu, os anjos da terra, só pode ir na nossa casa se o Senhor dá ordem. E ali, fraquinha, na minha fraqueza, irmãos, falei, vou congregar, eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Por que que ninguém vem me visitar? Eu preciso tanto, olha tudo o que está acontecendo. Agradeço a Deus que nesse dia, irmãos, o Senhor falou na sua palavra, tu tá se sentindo tão sozinha, tu tá sentindo que ninguém te ama, Senhor, eu trazia as crianças, eu gostava de te louvar, ninguém me visita, olha o que eu tô passando, ninguém veio me visitar, Senhor, mas eu não dei ordem do céu, meus filhos só podem ir se eu dar ordem. Eu não dei ordem do céu porque eu não te amo. Eu não dei ordem do céu porque esse processo tu vai passar. Mas tu não tá sozinha, eu tô passando junto contigo. Tudo o que tu tá passando, eu tô passando contigo. Posso te tirar do poço, mas eu te trago para dentro da minha casa. Eu agradeço a Deus que isso me fez entender, irmãos. Que às vezes quando eu tô conversando com alguém e alguém fala, ai, irmão, não veio ninguém na minha casa, os irmãos não me visitam, não veio orar na minha casa. E eu falo, fique em paz. Quando o Senhor dá ordem, os anjos do céu vão vir. O Senhor tem que dar ordem. O Senhor sabe o momento de dar ordem para os anjos. Eu agradeço a Deus por esse ensinamento, irmãos. Para cada um, Deus dá uma porção. Eu agradeço a Deus por tudo. Os irmãos me perdoam alguma coisa. Agradeço a Deus por tudo. Tá? Glória a Deus. Aleluia. A paz de Deus a todos.